Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Por exemplo, o Matheus Barros perguntou, deputado, qual a sua opinião sobre a privatização dos Correios e dos bancos públicos? Isso é legal. Essa outra coisa que parece uma discussão simples, mas eu queria também entender esses meandros aí. Porque a princípio eu sou também a favor da privatização do Correio, porque o serviço é muito ruim, porque é caro, né? Aí, Vilela, a questão que eu falei da simplificação do problema, né? É. Você só vê lá assim, votou contra ou a favor, mas você não tem acesso ao texto que é enviado. Você votou o quê? Eu votei contra a privatização porque o texto da maneira que foi enviado, ele foi péssimo. E aqui, quando a gente fala essa questão da mudança do sistema, das pessoas participarem mais ativamente, né, seja na questão da privatização ou em qualquer outra, vou te dar um exemplo claro aqui. Eu falei aqui para você no inicinho do recorde que a gente bateu, né, de alcance nas redes sociais. Sim. Essa matéria foi noticiada em todos os grandes veículos de comunicação do Brasil em setembro do ano passado. Saiu lá assim, você via no título assim, deputado bate recorde de Marília Mendonça e tem a live mais comentada do mundo ocidental. Esse era o título que mais você via nas matérias. Mas ninguém, nenhuma matéria me perguntou, ninguém, você não me perguntou aqui, o que eu falo? Não, você perguntou, mentira. Você perguntou da mais assistida, da mais comentada não. Mas ninguém me pergunta o que eu falava nessa live. O pessoal só liga nos números. Nossa, você teve 177 mil comentários simultâneos, você teve não sei quantas visualizações, mas ninguém nunca me questionou assim, o que você falava nessa live que deu essa repercussão? Sabe o que eu falava nessa live? Eu pedia ao presidente da Câmara dos Deputados, naquele momento, que ele pautasse a MP número 1000. O que era essa MP? Era um MP que, se fosse pautado, eu vou resumir aqui de uma maneira simples para todo mundo entender, o auxílio voltaria para R$ 600. O auxílio estava em R$ 300. Se a gente derrubasse a MP 1000, que foi a que reduziu o valor do auxílio, ele voltava para R$ 600. Tá. Por que eu estou citando esse exemplo? Nesse dia, com esse recorde batido, com o meu nome estampado em todos os jornais do nosso país e até em um jornal no exterior, saiu pela questão dos números, não do assunto, mas dos números que eu tinha conquistado, eu chego dentro do plenário da Câmara dos Deputados, faço um discurso na tribuna, a sessão dura mais de 6 horas e o presidente da Câmara sequer toca nesse assunto. Ele sequer menciona, nem que seja para negar. A gente está aqui, como presidente da Câmara, eu quero dar uma satisfação, a gente não vai pautar a MP 1000 por isso, por aquilo. Ele não toca nesse assunto, ele ignora total. E aí você ignora, mas peraí, tem milhões de pessoas lá fora que estão ouvindo, então, tem milhões de pessoas lá fora que estão cobrando. Esse pessoal tem que ser colocado no debate, não dá mais para você fazer como você fazia quando não tinha as redes sociais. Quando você tinha só o jornal escrito, você vai lá, fala algo, dá uma sentença e eu, como leitor, eu só aceito, eu não tenho como ir ali te questionar, falar que você está mentindo, que não é daquele jeito. Então dava para você ignorar a opinião das pessoas, né, do povo, vamos dizer assim. Agora não dá mais para ignorar. E eles continuam ignorando. Então, quando você não tem as pessoas inseridas no debate, você começa a dar respostas simples. Não, eu sou contra a privatização ou sou a favor da privatização? Você começa a seguir cartilhas. Eu sou a favor de privatização se ela for feita da maneira correta e através de empresas que não seja mais possível serem recuperadas. Ponto. Como assim? A gente tem um exemplo da Vale. Olha o exemplo da Vale. Olha quanto que a Vale lucra hoje. Você não pode privatizar por privatizar. Então, se aquela empresa não tem como mais ser recuperada do ponto de vista fiscal, se você tem a garantia, se você tem estudos que comprovem que ela não tem como dar lucro, ok. Se não tem mais saída, temos que privatizar. Mas a privatização ela tem que ser a última das opções e não a primeira. Eu citei esse exemplo da MP 1000 para falar como o sistema tenta manter as pessoas de fora do debate. Esse episódio dessa live que bateu esse recorde aí, teve um negócio fantástico que eu achei que foi o seguinte. Nessa live eu convidava as pessoas para um tuitaço. Galera, vamos lá no Twitter agora, vamos fazer um tuitaço com a hashtag Auxílio600. E o pessoal começou a ir, o pessoal atendeu o meu chamado e começou a ir, a gente ficou acho que em terceiro Douglas no mundo? Terceiro do assunto mais comentado do mundo. No dia seguinte tem uma matéria na Rede Record falando o seguinte, que bateu o recorde lá, a live, e que teve a hashtag Auxílio600 como a terceira mais tuitada lá, mas que aquilo provavelmente eram robôs, que eles tinham detectado que eram robôs, porque eram perfis que tinham acabado de ser criados.
Então o pessoal criou o perfil e colocou. Mas não era isso, é porque eu faço uma inclusão de um público que não tem voz. Eu falo para um público, Vilela, que não assiste seu podcast. O público que eu falo, eles não sabem o que é um podcast. Eu falo para a camada mais pobre da população brasileira. Um pessoal que não tem representação. O mundo onde a gente vive, por exemplo, eu aposto que você deve fazer... Tô arriscando aqui, mas tem muita gente que acha hoje que o Facebook não tem mais força. Que o Facebook é uma rede social parece. morta. O Facebook é o que domina. Minha mãe só vê o Facebook. O Facebook, a massa tá lá, a grande maioria tá lá. Não tá no YouTube, não tá nos podcasts, não tá no Instagram. Os caras não sabem o que é Twitter. E eu tento dar voz para essas pessoas que normalmente elas ficam fora da discussão política. Essa discussão de direita e de esquerda, se você perguntar minha mãe se ela é de direita ou de esquerda, ela vai te responder que ela é destra, que ela usa a mão direita. Essa galera precisa ser incluída na política, porque são elas que definem o futuro do nosso país. Quem define o futuro do nosso país não é quem senta aqui com você para discutir Marx, para falar de comunismo, de direita e de esquerda. Exato. Esses estão dentro da bolha dos 20%. A galera que vai decidir as eleições é aquelas que, infelizmente, não tenha todas as informações que deveriam ter. Então eu tento incluir essas pessoas no debate político, e aí na live eu chamo elas para ir pro Twitter, e essa galera não sabia o que era Twitter. Então eles escreviam lá, Janones, eu vou criar o Twitter lá agora, explica. Eu falava direitinho, ó, vocês vão entrar assim, baixar o aplicativo assim, no Android é assim, no outro é assim, e aí vocês vão criar o Twitter, vão lá e colocar jogo da velha e a palavra auxílio 600, orientando eles com esse objetivo de trazer essa galera para discutir. Então, esse debate empobrecido que a gente tem, seja de privatização, seja de um pagamento de um auxílio, é porque a gente não inclui essa massa, a gente não inclui quem define. Aí vamos voltar lá para a sua primeira pergunta. Como é que a gente vai mudar esse sistema? Como é que a gente vai mudar a política no nosso país? A hora que a gente colocar essa galera para participar, mas elas já participam, né? Elas vão lá e votam, mas não é só isso. É participar do debate, é falar uma linguagem que elas entendem, é convidar elas para fazer parte da política do nosso país. Eu sou advogado, eu sei falar bonito, eu sei falar o juridiquês, mas eu optei por falar uma linguagem que o povo entende. Por falar, eu optei por dialogar com as massas. E aí eu sou taxado de populista. E eu tenho orgulho desse título, porque populista é quem faz política direto com o povo, sem intermediários. A minha política ela não passa por vereadores. Eu não tive o apoio, Vilela, de nenhum vereador para ser deputado, de nenhum prefeito. Eu não faço política com intermediários. A minha política é direta com o povo. É direta com as pessoas que precisam do meu trabalho. Eu falo direto com elas. Então, essa opção minha é para isso, é para tentar fazer essa inclusão. Não adianta eu falar bonito, pegar um artigo da Constituição e falar, olha, a gente precisa fazer a fiscalização dos serviços públicos, que não adianta, essa galera não vai ser incluída. A gente vai continuar falando só para a bolha. Mas quando eu meto esse colete no peito e vou lá e quebro o pau e bato na mesa e falo, nós temos que fiscalizar isso aqui, porque tem aquele político vagabundo ali roubando e ninguém vai me barrar aqui não, porque eu sou deputado federal eleito por vocês para fiscalizar o dinheiro de vocês e eu tô aqui para isso. Aí é diferente. Aí as pessoas entendem que a função de um deputado é fiscalizar e, sem perceber, elas começam a entrar na discussão política, porque aí eu tô falando uma linguagem que elas entendem. Então acho que é isso. Para a gente mudar o nosso país, para a gente construir um país diferente, a gente só vai conseguir isso quando a gente fizer essa inclusão política. A gente fala em inclusão social, a gente fala em diversidade, mas a gente não fala em inclusão política. Né? A realidade, não só de questões sociais, mas eu sempre falo de algo... É bonito isso, né? Inclusão política, eu gosto. Inclusão política. Termo, eu falo, tem um tipo de segregação que ninguém fala, que é a geográfica também. Eu sou do interior, eu sou de uma cidade de 100 mil habitantes. A realidade do cara que mora no interior, a realidade de um cara que mora na capital é totalmente diferente. É um abismo, né? Independente de onde você vai chegar. Quando você nasce em uma capital, o seu horizonte ele é infinito. Você entende que você pode chegar em qualquer lugar. Quem nasce no interior já nasce com a limitação de sonhos, vamos dizer assim. E o que eu tenho tentado fazer através das minhas redes sociais, e aí eu aproveito para convidar a galera que está assistindo para ver o meu trabalho antes, porque a galera que eu falo é esse pessoal que não está incluído no debate político, que não vai saber falar para você se ela é de direita ou de esquerda, porque ela não sabe o que é isso. Ela não sabe o que é comunismo. Mas esse pessoal vota. Esse pessoal decide as eleições. E a gente precisa trazer esse pessoal... A gente precisa politizar esse pessoal, a gente precisa trazer eles para a política. E para a gente trazer eles para a política, não adianta a gente ficar aqui em cima e achar que vai levantar eles para cá para falar bonito junto com a gente. A gente é que tem que ir lá falar a linguagem deles.